Fala galera do Momento B3, tudo bom com vocês? Thiago Schenck aqui falando e hoje eu vou trazer uma explicaçãozinha rápida sobre a diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais, que elas têm algumas características distintas. Uma ação ordinária, ela se caracteriza por ter essa nomenclatura ON, e quando a gente fala de ação ordinária, normalmente a gente está falando de ações comuns. Por exemplo, quando a gente fala que a ação da Petrobras subiu hoje 1,25%, a gente normalmente está falando dessa ação da Petrobras, a comum, que no caso seria essa daqui, a Petra 3. Outra característica dessa empresa, dessa ação, é que ela te dá uma coisa bem interessante que se chama direito de voto dentro da empresa. Por você ser um acionista de ação ordinária, você tem direito de voto. Só que isso aqui tem uma condição muito específica, que é você ter uma elevada quantidade de ações para realmente sua, digamos assim, sua voz ser ouvida. Outra característica da ação ordinária é que elas normalmente vêm com a numeração 3 no final do seu nome. Por exemplo, Petra 3, Magalu, Itaú. Tô gravando um vídeo, tô para postar no YouTube pro povo assistir. E uma coisa bem legal de se destacar é que vocês, apesar de terem direito de voto dentro da empresa, de decisões, vocês não se responsabilizam com as dívidas da empresa, ou seja, qualquer dívida que a empresa tiver, independente de você ser acionista de uma ação ordinária da empresa, ter direito de voto por ter uma grande quantidade de ações, você não tem responsabilidade nenhuma com nenhum prejuízo que a empresa possa vir a ter. Mas falando agora sobre uma ação preferencial, normalmente não, sempre ações preferenciais têm a nomenclatura PN e são caracterizadas com o dígito 4, com a numeração 4. E uma coisa bem interessante, que normalmente as pessoas que escolhem por esse tipo de ação preferencial gostam muito, chama-se dividendos. Isso mesmo, aquela taxazinha que normalmente as empresas pagam para seus acionistas, esse tipo de ação, a ação preferencial, ele visa pagar maiores dividendos do que uma ação ordinária. Por exemplo, uma ação do tipo, eu vou usar aqui Magalu, mas por exemplo a Magalu não paga dividendos. Mas digamos que a gente tivesse, vamos fazer de conta agora. Esse tipo de ação aqui tem aquela característica que eu já falei, de você ter poder de voto dentro da empresa, enquanto essa daqui, quando ela for pagar dividendos, seja semestral, trimestral, anual, esse dividendo aqui vai ser maior. Por exemplo, digamos que aqui ela paga R$1. Hoje já estava maiúsculo. R$1 por dividendo. E aqui ela paga, sei lá, 1,10. Você ganha 10 centavos a mais por cada ação. Então, se você tiver 10 ações, seu lucro final vai ser R$1 maior do que quem tem uma ação ordinária. Você pode achar que isso é pouco, mas por exemplo, quando você está muito posicionado nesse tipo de empresa, seu lucro termina sendo, sei lá, a diferença de você conseguir comprar mais uma ação quando você recebe dividendos. Por exemplo, aqui você tem um dividendo que você consegue, sei lá, se quiser comprar mais ações dessa mesma empresa, você consegue comprar 10, aqui você consegue comprar 11. Então você vai entrando naquele efeito bola de neve mais rápido, que sempre vai ter mais e mais dinheiro investido e sempre mais e mais dividendos. Exemplo de empresas que tem essa participação
que tem esse tipo de ação é, por exemplo, a Petra 4, que é bem famosa, a Vale, não me lembro qual é o código da Vale, nossa que gafe, Vale 4 e assim por diante, são empresas que têm esse tipo de ação preferencial. Só que beleza, conhecendo os tipos de características que esses tipos de ações oferecem, você pode me perguntar, tá, beleza, e aí, qual é que eu devo escolher? Essa é uma resposta que eu não posso te dar, porque eu não sei como é o seu tipo de investidor, como é que você gosta de investir, quais são os seus objetivos, o que é que você lucra, mas, no geral, o que eu posso te dizer é que as ações de tipos ordinárias normalmente são voltadas para o longo prazo. Normalmente empresas, obviamente empresas boas, né? Você faz um estudo bom para encontrar uma empresa legal que gera um lucro bom, que tem um caixa bom. Ao longo prazo, esse caixa bom da empresa vai te dar uma rentabilidade muito boa lá na frente, enquanto que as preferenciais é quando você está olhando basicamente para os dividendos que ela paga, para você entrar naquele efeito bola de neve. Isso, claro, tem vários outros pontinhos bem mais técnicos que você teria que pesquisar, só que assim, bem por cima, eu acho que eu consigo resumir nisso aí. Sobre o que você tem que nortear o que você está querendo. Por exemplo, eu estou pensando muito no longo prazo, então eu vou criar essas empresas, esses tipos de ação ordinária. De quais empresas? Vou olhar as empresas. Cada uma vai ter sua característica. A Petrobras vai ter uma característica, a Magazine Luiza vai ter uma característica, a Vale vai ter uma característica, assim como a Ibovespa. A Bova 11 tem outra característica. Então, é assim, é você sentar e estudar e depois destrinchar. Esse longo prazo é apenas um norte para você começar e depois você realmente descobrir o que é que você quer. E você pode pensar, eu quero um longo prazo, e atrás e atrás e atrás descobrir que, sei lá, você preferia dividendos. Então é sempre isso. No mercado financeiro a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, que é para... Não existe a escolha perfeita, mas para você fazer sempre as suas melhores escolhas. E é isso aí. Obrigado, um videozinho curtinho para vocês, explicando bem simples qual a diferença de ações ordinárias e ações preferenciais. Tá aí, ó, Instagram da página, @momentob3, segue lá, dá aquela força. Todo dia eu posto informações, conteúdos, tanto no story como no feed. Se inscreve, deixa o like, que é pra gente ajudar a disseminar informação, a fazer as pessoas estudarem cada vez mais e se educarem financeiramente. Valeu, galera.